Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus de bondade, que iluminaste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, tornai-nos dóceis às suas inspirações, para apreciarmos retamente todas as coisas e gozarmos sempre da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. São Francisco Xavier, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Um bom dia a todos, bom dia da Santíssima Trindade, solenidade, que veio uma semana depois do Pentecostes. Já não é Páscoa, mas de alguma forma ainda vem na continuidade, na continuação destas festas que temos tido, da Ascensão e do Pentecostes, porque com Jesus se revela um Deus trindade, um Deus trino, portanto, um Deus em três pessoas. Não era algo que já aparecesse no Antigo Testamento, pelo menos claramente, manifestamente, mas, aliás, a fé do povo de Israel digamos, a grande firmeza da fé de Israel é a fé no Deus único, não é? Em contraste com digamos, o politeísmo, que era mais comum na altura. A fé do povo de Israel é a fé no Deus único. E por isso o povo de Israel sublinha tanto essa unidade de Deus. Não é? Deus é um e um só. Claro que isso não há contradição disso com a nossa fé, porque nós acreditamos que Deus é um só, de facto, mas que nessa unidade da divindade estão três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e isso só descobrimos com Jesus. E se não tivesse sido Jesus a revelar-nos isso, também não teríamos chegado lá por nós próprios, não é? É quase demasiado inverosímil, demasiado estranho para que nós o inventássemos, não é? É demasiado aparentemente contraditório, paradoxal, mas o próprio Jesus nos revela e nos fala disso, não é? Fala-nos de como Ele e o Pai são um só, e nessa comunhão da vida divina está também o Espírito Santo, que é outro, não é? Um terceiro. Bem, portanto, sabemos isso e, ao longo da história, sobretudo os teólogos, não é? Foram tentando compreender essa realidade misteriosa. É engraçado porque aquela saudação no início da missa, que geralmente os padres dizem, e que vem hoje no final da segunda carta aos Coríntios, da segunda leitura, de alguma forma pode-nos ajudar a compreender, ajudar-nos a compreender isto. Não é? Está muito relacionado com o mistério da Trindade, que é a graça de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Portanto, dizemos a graça em relação a Jesus Cristo, o amor em relação ao Pai, a comunhão em relação ao Espírito Santo, e de alguma forma são três palavras, graça, amor e comunhão, que no fundo são a mesma realidade, mas ao mesmo tempo percebemos que estamos a falar de coisas diferentes. Não há amor sem comunhão, nem comunhão sem amor, nem sem graça, nem graça sem comunhão. Nenhuma destas três coisas pode acontecer sem as outras e, no fundo, digamos que concorrem para a mesma coisa, não é? São uma mesma coisa, mas são distintas também entre elas. Então, de alguma forma, é também esse o mistério da Santíssima Trindade. De alguma forma, a graça, não é? Vem-nos em Jesus Cristo, a graça como o favor de Deus, não é? Deus ser-nos favorável, e também tanto bem que nos é dado gratuitamente em Jesus. Essa ação de Deus em nós. Bom, e depois temos a comunhão, que é realizada pelo Espírito Santo. Não é? Também, a semana passada com o Pentecostes falávamos disso, não é? Como o Espírito Santo
realiza a comunhão no corpo de Cristo, na Igreja, e da Igreja com a sua cabeça, que é Jesus. Bom, então, cá está. 3 palavras diferentes: graça, amor, bom, e o amor associado ao Pai, porque, enfim, também o Pai, digamos, é também, digamos, entre os 3 da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai é o primeiro, é o que gera o Filho, e só gerando o Filho, também o Espírito Santo, digamos, existe, não é? Portanto, o Pai é um bocado a fonte de toda a Santíssima Trindade. E sabemos que Deus é amor e, portanto, a palavra amor também se aplica bem ao Pai. Bom, então, graça, amor, comunhão, são 3 palavras para uma mesma realidade e pode ser um bocadinho um espelho da Santíssima Trindade, 3 pessoas que são um só Deus. Por outro lado, temos também outra forma de pensar na Santíssima Trindade, para além dessa questão da Trindade e unidade, que é a Santíssima Trindade como um Deus que deseja ardentemente salvar-nos. E isso é o que vem no Evangelho. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo o homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem não acredita nele já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Portanto, é um bom retrato da Santíssima Trindade, mesmo que o Espírito Santo não apareça explicitamente aqui, mas é um bom retrato da Santíssima Trindade, na medida em que expressa aqui bem o desejo que Deus tem. Deus amou tanto o mundo. Deus não só amou, como amou tanto, amou muito. E amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. A Santíssima Trindade é, como dizíamos, um só Deus, 3 pessoas, e existe, digamos, antes de toda a criação, antes de tudo quanto foi criado, existe Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Digamos, nesse sentido, existe para lá do tempo e do espaço. Não depende do tempo e do espaço para existir, como nós, de alguma forma, não nos podemos sequer entender, conceber fora do tempo e do espaço. Deus, embora esteja presente na história, e na realidade também da criação, não existe, digamos, não existe só nessa medida, não é? Existe muito mais antes e para lá da realidade da criação. Mas, digamos, nós, seres humanos, fomos conhecendo esta Santíssima Trindade à medida que ela veio ao nosso encontro para nos salvar. Com este desejo ardente, amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho, este desejo ardente de nos salvar. Vemos isso desde o início, não é? Pegando, por exemplo, poderíamos ir a Adão e Eva, mas pelo menos, não é? Se pensarmos em Abraão, como o início do povo de Israel, Deus que chama Abraão a deixar a sua terra para uma terra que lhe promete, prometendo-lhe um filho, do qual viria um povo numeroso, e portanto, depois temos Isaac, Jacó, as 12 tribos, e por aí fora. Então temos um Deus que se vai revelando, como diz aqui na primeira leitura a Moisés: o Senhor é um Deus clemente e compassivo, sempre sem pressa para se indignar e cheio de misericórdia e fidelidade. Portanto, vai-se começando a revelar, até chegar a este momento em que nos envia o seu Filho para nos salvar. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo, diz o Evangelho, para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. É importante, para compreendermos isto, sabermos qual é que era a expectativa do povo de Israel em relação a uma vinda de Deus ao mundo. O povo de Israel já tinha falado
dessa vinda, né? Chamava-lhe o dia do Senhor, o dia em que o Senhor viria para julgar o mundo. Mas, de alguma forma, aquilo que este Evangelho nos diz é que que Deus, que viria para julgar o mundo, não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E, portanto, aquilo que se poderia esperar é que Deus vindo, havia coisas condenáveis no mundo, não é? Havia coisas condenáveis na humanidade. No próprio povo de Israel havia coisas condenáveis, não é? Portanto, havia uma condenação possível, até, de certa medida, uma condenação certa, não é? Porque havia pecado, e onde há pecado, há condenação. Agora, o que é que acontece? Acontece que há uma inversão, não é? Um desfecho surpreendente, se quisermos, não é? Quase como quando estamos a ver um filme e de repente, pronto, a gente já está a ver mesmo que os acontecimentos se estão a encaminhar para... E depois de repente há uma reviravolta, como costumamos dizer, e de repente há ali um passo surpreendente na história daquele filme, não é? Ou daquele livro, que é um pouco a mesma coisa. Deus viria, evidentemente, viria como juiz, que é, e se vinha como juiz, vinha para condenar a história, digamos, o que era condenável na história dos homens. Mas o que é que acontece? Acontece mais ou menos como se num juízo, num tribunal, né, num julgamento, o juiz olhasse para o réu, para o condenado, ou para o culpado, e lhe dissesse chega-te para o lado, ou ocupa outro lugar, né? Deixa esse lugar do réu, eu vou-me sentar aí. Eu vou-me sentar no lugar do réu. E o juiz deixa o seu lugar de juiz, podemos dizer sem deixar de ser juiz, não é? Mas deixa o seu lugar de juiz e ocupa o lugar do réu. Ocupa o lugar, naquele caso, do culpado. E sofre sobre si as consequências daquela culpa, não é? Daquele pecado que aquele réu tinha cometido. Isso é o que acontece com Jesus. Surpreendente, não é? Se nós víssemos essa cena, ficaríamos... O que é que o juiz está a fazer? Não é? Até diríamos, ele não pode fazer isso. Não é? Mas Deus fez isso em Jesus, não é? Ocupou o nosso lugar. Como diz o profeta Isaías, caiu sobre ele o castigo que nos salva. Então ele, o inocente, tomou o lugar dos culpados. E os culpados tomaram o lugar dos inocentes, não é? Que é assistir àquele acontecimento. Não é? Portanto, não sofrer a consequência de uma ação. Bom, isso é o que acontece com Jesus. E a partir daí, a partir dessa inversão, não é? O juiz que ocupa o lugar do réu, o que acontece é que Jesus, digamos, dá à humanidade um novo início, um tempo de graça, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, um tempo de graça em que daquela condenação fomos livres, né? E foi-nos dado um tempo de misericórdia, um tempo de graça, no qual já nem sequer contamos só com as nossas próprias forças, mas contamos com uma infinidade de bens, né? De bens espirituais, os sacramentos, o dom do Espírito Santo, a Igreja, a comunhão dos santos, a intercessão dos santos que já estão no céu, a nossa oração uns pelos outros também. Tantas graças que fazem parte da nossa vida cristã e como Igreja. Imaginemos que não contávamos com isso para viver uma vida em comunhão com Deus. Se já é difícil com todas essas ajudas, não é? Se já com todas essas ajudas, às vezes o pecado e a tentação levam-nos a melhor, quanto mais se não temos essas ajudas, não é? Portanto, imaginemos o que é que seria. Seria mais ou menos... Pronto, é imaginar que não se tinha dado aquilo que se deu
com a vinda de Jesus. Bom, então, esse é o tempo que agora existe, não é? O tempo da graça. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, né? Era o que seria próprio, não é? O que seria expectável, mas para que o mundo seja salvo por ele. E por isso Jesus oferece assim uma salvação universal para todos. Já nem sequer é só para o povo de Israel, para toda a gente. Não é? Salvação universal. Ao mesmo tempo, a leitura faz-nos ver que da parte de Deus existe esse dom universal da salvação, mas depois existe aqui uma condição particular, que é para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E ao mesmo tempo, não é? Ainda põe mais claro ao dizer: quem não acredita nele já está condenado. Podia-se só pronunciar sobre os que acreditam nele, mas também se pronuncia sobre os que não acreditam. Quem não acredita nele já está condenado porque não acreditou, portanto, sublinha, né? Reforça a ideia, porque não acreditou no nome do Filho de Deus, do Filho unigênito de Deus. Portanto, a salvação é um dom universal para todos. Não é? Não há ninguém a quem Deus não queira salvar e a quem Deus não ofereça o dom da salvação. Mas é necessário acreditar em Jesus. Não é? E quem não acreditar também está fechado a essa graça, a esse dom universal que lhe é oferecido. Portanto, esta é, digamos, esta trindade com um desejo ardente de nos salvar, não é? O Pai enviando o seu Filho e depois os dois enviando o Espírito Santo para que continue a trabalhar em nós, em nome de Jesus, para a nossa salvação, não é? Esta trindade que constantemente trabalha pela nossa salvação, com um desejo ardente de nos ter consigo no céu, é a trindade de que nos fala este Evangelho de hoje. E é também, digamos, isso também faz parte do mistério da Santíssima Trindade. Não é? Não só este mistério quase matemático, não é? De 3 pessoas, um só Deus. É um mistério, de facto, não é? Mas também faz parte do mistério de Deus, Trindade, este desejo apaixonado com que o Senhor nos quer salvar. Esse tempo de graça que nos foi dado, não é? Essa inversão do julgamento que aconteceu com Jesus, dá-nos um tempo de graça, não é? Mas que também, digamos, mantém-se, não é? O chamado Dia do Senhor, digamos que foi desdobrado em 2 vindas. Não é? A primeira, que é a vinda, digamos assim, da misericórdia, do tempo presente em que nós vivemos, tempo de graça, cheios destas ajudas, não é? Desdobrado nessa primeira vinda que inaugurou este tempo em que nos encontramos, e a segunda vinda, que será então esse dia também necessário, que é o dia digamos, em que Deus pronuncia um juízo sobre a história dos homens, né? e também sobre a história de cada um. Não é? A mim ajuda-me a pensar, né, que nem que seja pelo inocente. Né? O inocente merece que lhe seja feita justiça. Né? Deus é justo. Deus não seria misericordioso se não fosse justo também. Né? E Deus será justo também para com o inocente, pronunciando um juízo em relação àqueles que o agrediram. Né? Bom, portanto, nós estamos no fundo entre estas duas vindas, não é? E portanto, vivamos aproveitando todas essas graças, toda essa misericórdia que nos é dada, com esse horizonte, não perturbados, mas confiantes. Quer dizer, Deus amou tanto o mundo, amou tanto cada um de nós, até nos deu o seu Filho, quer que sejamos salvos. Só basta, a única coisa que falta da nossa parte é acreditar nele, é acreditar em Jesus. E portanto, que temos nós a temer, não é? Portanto, podemos olhar, o juízo final não tem que nos amedrontar. Às vezes deixamos de falar nisso porque para não criar medo nas pessoas, mas não tem que nos criar medo, não é? Tem que nos criar responsabilidade, tem que nos criar
criar em nós responsabilidade, fidelidade, perseverança, oração. Não é? Portanto, olhamos, temos esse momento final como horizonte, olhando com confiança e com esperança. Sabendo que o nosso tempo há de acabar, o mais provavelmente, antes, não é? desse momento. Portanto, antes de mais temos que pensar na nossa própria morte, que é o momento em que acaba o tempo que nos é dado. Não é? E, portanto, pensar como queremos viver até lá chegar, não é? E sabendo uma coisa que a mim também me ajuda muito a compreender este tema do juízo, não é? Aquilo que Jesus diz noutra altura do Evangelho, que é: não sou eu que o julgo, é a minha palavra, é pela minha palavra que será julgado. Pela minha palavra que será julgado. E eu, o que percebo disso, não é? É que é em contraste com a palavra de Jesus que seremos julgados. Não é? Sobretudo aqueles que a ouvimos e que a lemos e que a rezamos. Não é? É pela sua palavra que seremos julgados. Um pouco como um jogo das 7 diferenças, não é? Que provavelmente já alguma vez jogámos. O jogo das 7 diferenças, em que temos duas imagens muito semelhantes uma com a outra, mas há algumas diferenças e temos que as identificar. Não é? É um pouco a mesma coisa. Não é? A minha vida de um lado, a palavra de Deus, nomeadamente a palavra de Jesus, no outro, e agora? Quais são as diferenças? Quantas diferenças há? 7? Mais? Muitas mais? Menos? Nenhuma? Que diferenças há entre a minha vida e a palavra de Jesus? No meio de, esperemos, muitas semelhanças, não é? Como seus discípulos, haveria de ser assim. E esse é o julgamento que é inevitável. Esse julgamento, de alguma forma, já acontece. Neste momento, já se pode dizer em que medida a minha vida é diferente da palavra de Jesus. Já se pode dizer. É esse exame de consciência que eu procuro fazer quando me vou confessar, não é? Para me preparar para a confissão, ou mesmo cada dia, ao final do dia. Não é? Em que medida é que a minha vida hoje foi diferente da palavra de Jesus. E por isso o trabalho da nossa vida, não é? Que nós chamamos também de conversão, não é? É sempre o trabalho de fazer com que a nossa vida seja semelhante à palavra de Jesus. Semelhante à sua palavra. Quanto mais semelhante for, mais, digamos assim, descansado também, em boa consciência posso viver. Porque sei que vivo na amizade com Deus. E quanto mais diferente for, quanto menos semelhanças houver entre a minha vida e a palavra de Jesus, mais me hei de preocupar pela minha salvação, mais afastado estou dela. Não estou a acreditar em Jesus, mesmo que eu diga de boca, não é? Então, o desejo de hoje, desta solenidade da Santíssima Trindade, é, por um lado, ir aprofundando deste mistério, deste Deus que não só é unitrino, mas também é um Deus que nos ama ardentemente e que, das três pessoas, faz quanto pode e mais não podia ter feito por nos salvar. Isso por um lado. Depois, por outro lado, acreditar em Jesus, não é? Acreditar em Jesus. Tão fundamental, diz o Evangelho, tão fundamental para a nossa salvação ou perdição, condenação. Não é? E depois, não ficar só por um sim, senhor, eu acredito, não é? Mas levar esse acreditar mais longe e mais fundo, procurando que a minha vida seja o mais semelhante possível à palavra de Jesus. Não é? O mais semelhante possível à palavra de Jesus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.